Olá, tudo bem? Quanto tempo, hein? Desde ontem, né? Antes de ontem que a gente não se vê. Vou fazer algumas perguntas para você. Vamos começar diferente hoje. Você sabe o que é etarismo? Não? Você sabe aproximadamente qual é a população de idosos no mundo? Também não? Terceira e última pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? No canal do JB? Se não, se inscreva, nos siga. Hã? Contamos com a sua colaboração, com sua compreensão. Toda segunda, quarta e sexta estamos trazendo novas mensagens, novas reflexões. Como eu disse, tenho dito, eu sou apenas o porta-voz. Você sugira novos temas, compartilhe, não é? Vamos conversar aqui. Deixe seu like, seu joinha se gostou. E, sobretudo, não se esqueça de acionar o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. E vamos em frente, porque é para frente que se vai. Esse é o lema do nosso canal. É para frente que se vai. Tá bom, pessoal? Ô, pessoal, olha só. Dados de 2017 da ONU diz que a população de idosos no mundo aproxima-se de 1 bilhão de pessoas. Eram 970 milhões naquela época, enfim, dizem lá que se aproxima a 1 bilhão de pessoas idosas. Por que é importante trazermos esse tema para uma reflexão? Quais são os direitos dos idosos? Como é que é a vida do idoso hoje? Nossa sociedade tem muitos preconceitos, pessoal. Nós somos preconceituosos, nós formamos conceitos prévios, nós achamos um monte de coisa. E achamos que o idoso é um peso em nossa vida, para a sociedade, para o serviço de saúde, enfim, para o transporte, que são pessoas que não produzem, que são lentas. É muito comum o filho dizer: puxa vida, meu pai está parecendo uma criança, voltou a ser como uma criança. Oh, pessoal, isso é absolutamente natural. Essa vulnerabilidade, todos nós vamos passar por ela. Nos tornaremos vulneráveis, sim. O nosso organismo vai definhando isso, aquela curva. Isso é absolutamente natural. O que não é natural é o desrespeito aos direitos das pessoas idosas. É o desrespeito ao idoso propriamente dito. E por que a gente precisa pensar sobre essas coisas? Se nós estamos aqui, nós devemos a essas pessoas. Se hoje não produzem, não têm essa capacidade produtiva de 40, 50 anos atrás, é desumano até esperar, não é, que seja dessa forma. Hoje são um verdadeiro repositório de conhecimento. No entanto, você vê nas pracinhas, não é? Já é uma coisa preconceituosa também. Olha lá, ó o velho, olha, tá lá na pracinha, etc, etc. Pessoal, o que aquele pessoal está querendo? Visibilidade, eles estão ali para isso. Ou eu estou aqui. Bacana você passando aí, você está indo trabalhar, eu já fiz isso ao longo da minha vida. Eu contribuí para a sociedade, eu contribuí para o mundo. Eu contribuí para o mundo colocando filhos aqui também. Mas olha, eu estou vivo, olha aqui na minha cabeça, eu tenho história para contar. O meu pai, um homem de 87 anos, começando lá um Alzheimer, está lá de cama e tal, mas tem uma memória, tem uma lucidez, uma coisa fora de série. Eu chego lá e começo a conversar com ele e ele fica naquela felicidade, naquela euforia que ele demonstra que ele ainda é útil quando a gente pergunta para ele. A gente precisa disso, pessoal. Resgatar essa dignidade humana dos idosos. Aí a gente começa a ver como é que essas pessoas sofrem mundo afora. Isso chama atenção, são estudos interessantes. Eu fiz questão aqui de pontuar algumas coisas, pessoal, que, sabe,
o direito é interessante, ele prescreve, ou melhor dizendo, prevê determinadas situações, diplomas legais para tutelar direito dos idosos, mas não adianta apenas isso. É necessário que as pessoas entendam isso e que respeitem essas pessoas, esses direitos, a maneira como a sociedade deve tratar e cuidar da população idosa. Isso que precisamos entender. Não basta ter no papel um estatuto do idoso, a Constituição Federal Brasileira falando sobre isso. Isso é bonito no papel, isso é teórico, mas e na prática como é que funciona? Esse conjunto de normas jurídicas, etc., tem como finalidade tutelar esses direitos, é dizer que tem esses direitos, até aí está tudo bem, mas como efetivar, esse que é o problema. Dentre os direitos garantidos, podemos destacar o direito de envelhecer com dignidade, direito à vida, direito à liberdade, à saúde, à cultura, ao lazer. Não é só brincar. Olha, eu vou deixar meus netinhos pro vô, pra avó, cuidar deles e tal. Também. Mas não pode ser somente isso. Não é? Transporte, acesso à justiça, previdência, tem tantos direitos que são assegurados aos idosos. O pessoal chegou a ponto da ONU se manifestar e criar carta de princípios para pessoas idosas. Carta de princípios, olha que bacana, para pessoas idosas. Isso foi em 1991. Tamanha a crueldade, por assim dizer, que se faz com os idosos. Opa, é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Turma, vamos cuidar dos velhinhos aí, etc, etc. Olha só, eu elenquei aqui, no nosso caso, no Brasil, além da Constituição Federal, que outros diplomas legais tutelam o direito dos idosos? Existe uma política nacional do idoso, tem lá a lei de 1994, lei de prioridade do atendimento às pessoas com deficiências, aos idosos, gestantes, lactantes, Estatuto do Idoso. Hoje eu falei para os meus alunos, falava sobre o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, aproveitei para falar sobre o Estatuto do Idoso. São 2 diplomas legais que você lê, dá vontade de chorar de tão bonito que é, de tão protetivo, lindo, lindo, mas e na prática? E a efetividade ou a efetivação desses diplomas legais? Aí é que mora, sabe, toda essa discrepância. Mais o quê? Além do Estatuto do Idoso, benefício de prestação continuada, Fundo Nacional do Idoso, são previsões legais para tutelar o direito dos idosos. Tanta coisa, tanto aparato, mas e na hora de colocar isso em prática? Será que nós colocamos? Tem alguns dados que são assustadores, pessoal. Milhões de idosos no planeta sofrem com violação dos seus direitos, seja por discriminação contra a idade, é o que se chama de etarismo, né? São pessoas velhas, etc, etc, gagá, não sei das quantas, exclusão social, política, abusos, violência, abusos sexuais, pessoal, inclusive, que horror, negligências. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 idosos no mundo sofreram algum tipo de abuso. Isso no ano de 2020 é muita coisa. Dos quase 1 bilhão de pessoas idosas com 60 anos ou mais, porque a lei diz que a partir de 60 anos que é considerado idoso, dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer que cerca de 160 milhões, mais de 160 milhões de idosos sofreram algum tipo de abuso. É estarrecedor. Isso é muito, muito, muito. No Brasil, pessoal, olha, no ano de 2020 foram registrados 77,18 mil denúncias, 78, quase 80 mil denúncias de violação de direito dos idosos. Quase 80 mil. É muito, pessoal.
É muita coisa. Há que se pensar o que fazer. Sei, muito difícil. Essas pessoas contribuíram muito, pessoal, para a sociedade. Não basta criar asilos para jogar essas pessoas. É muito comum, e num passado recente eu conversava com uma senhora idosa no asilo. Ela fala, pois é, eu criei 11 filhos, hoje eu estou aqui sozinha. Eu nunca abandonei meus filhos, eles me abandonaram. Isso dentro da família e na sociedade. Vamos pensar, vamos refletir. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou falando aqui. Eu estou colocando para o mundo isso aí. Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade. Vamos pensar neles. Um abraço e até a próxima.